Ai, o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Faz eu pensar em você e esquecer de mim. E faz eu entender que a vida é feita para viver. Com essa belíssima poesia, nós começamos a nossa aula de hoje de filosofia, cujo tema é o amor. Sejam bem-vindos. Olá, queridos, meu nome é Arthur, sou professor de filosofia e hoje nós vamos conversar sobre o amor. Estamos no contexto das aulas de ética, apresentando algumas ideias éticas e alguns temas que são trabalhados nessa disciplina dentro da filosofia. E, obviamente, nessa aula eu não pretendo esgotar o tema, uma vez que o amor é daqueles sentimentos que impregnam toda a nossa ação humana, impregnam a literatura, impregnam várias outras dimensões do agir humano no mundo, e seria impossível, né, um vídeo tão curto, falar sobre esse fenômeno, sentimento e suas consequências em apenas em sua totalidade, né? Seria uma tarefa homérica e uma tarefa impossível, né, de se tratar. Mas, enfim, fiz algumas opções aqui hoje para apenas comentar e aludir a alguns pensamentos, também trabalhar alguns paradoxos do amor dentro da nossa realidade, dentro daquilo que nós vivenciamos, vivemos e observamos atualmente. Primeira coisa importante a gente notar que amor é uma daquelas palavras, aqueles sentimentos que tem um significado muito amplo e um uso também muito, muito amplo. Nós dizemos eu amo para muitas coisas diferentes. Aqui nós vamos falar sobre o amor entre duas pessoas, né, dentro de uma relação amorosa, mas o amor pode estar presente em muitas outras formas de experiência e de relação das pessoas com as coisas e com o mundo, inclusive, e com aquilo que não são coisas, na verdade. Né? Eu posso dizer que eu amo chocolate, né? Que eu amo meu planeta, eu amo meus pais, né? Assim como eu amo a minha companheira, meu companheiro. E também posso dizer que amo a Deus. Vejam que são completamente diferentes cada uma dessas relações. Mas fazendo aqui uma ligação desse tema com o tema anterior que foi o corpo, é bem interessante que nós expressamos o fenômeno do amor, é um fenômeno visível em nossa prática, porque seja qual for a forma de amor que nós identificamos, que nós manifestamos, ele também se manifesta no nosso corpo. Não apenas pela nossa linguagem ou pensamento, ou emoções, né, no sentido mais fisiológico da palavra, mas o amor também se manifesta em gestos corporais, inclusive quando o amor é pensado numa dimensão mais religiosa, né? As religiões manifestam seu amor através dos seus rituais, as suas liturgias, as suas músicas, as suas expressões artísticas, expressam o seu amor à divindade, né? Em todas as religiões existem formas de expressão da sua devoção, do seu amor ao seu Deus, aos seus deuses, ao seu sagrado. E assim como nós manifestamos nosso amor às outras coisas. Inclusive, quando o amor não se manifesta em gestos corporais, ele tende a ser objeto de dúvida, né? E de questionamento. Será que é verdade esse sentimento que não se manifesta, que não se mostra, que não se dá a conhecer? Pois bem, então pensando um pouquinho sobre o amor nas relações entre as pessoas, nós vamos ali ao livro Banquete de Platão. No livro Banquete de Platão há duas passagens bem interessantes que eu gostaria de comentar com vocês. A primeira é aquele chamado mito ou alegoria do andrógeno, né? Segundo a qual os homens, os seres humanos, no início da história, no início, assim quando surgiram, eram seres duplicados, né? Eram como grandes esferas em que nós estávamos colados com o nosso par. Esse par poderia ser do sexo oposto ou do mesmo sexo. Então existiam três tipos diferentes de seres humanos, né? Um todo masculino, um todo feminino e um andrógeno, né? E esse andrógeno era muito forte, tinha muitas capacidades físicas, justamente porque unia a força de dois seres humanos em um único corpo.
Os deuses ficaram enciumados, ficaram com raiva e dividiram esses seres em dois, partiram ao meio esses seres em dois. Desde então, a grande busca do ser humano é pelo seu par perdido, bem parecido com a música do Fábio Júnior, né? A metade da laranja, né? A tampa da panela, né? Essa ideia que persiste na linguagem popular e também na música popular através dessas figuras, né? A busca humana, o amor humano nada mais é do que a busca daquilo que nos falta, né? Da nossa parte faltante, daquilo que nós não temos e que outra pessoa irá preencher em nós, nesse caso, né, numa relação entre duas pessoas. Aproveita Sócrates em seguida, nesse mesmo diálogo, né, dessa alegoria, falando da falta, e começa a dizer que o amor realmente é a manifestação do desejo por algo que nos falta. Obviamente é uma visão parcial do amor, né? O amor não é apenas desejo, o amor tem muitas outras dimensões aqui, mas enfim, né? Dentro desse texto, dessa realidade, o amor ele é reduzido ao desejo daquilo que nos falta. Dessa feita, né? Sócrates, que é um pouco mais afeito às coisas da inteligência, da intelecção, ele começa falando que ele transfere esse amor a uma pessoa, do amor ao conhecimento e à sabedoria, né? Então ele comenta que os deuses não podem amar, não amam a sabedoria, porque os deuses simplesmente sabem de tudo, né? Os deuses não podem amar nada, porque eles conhecem todas as coisas. De igual modo, os ignorantes também não amam, porque eles pensam que sabem. Eles pensam que sabem e são tão ignorantes que ignoram as coisas que não sabem, né? Pensando que são os mais sabichões, os mais conhecedores e, portanto, não amam. Amam aqueles que ignoram e sabem que ignoram e, portanto, buscam conhecimento. Esses são os filósofos, né? Na visão de Sócrates, nós podemos dizer todos aqueles que buscam conhecer. São pessoas que amam. São pessoas que amam e, por amar, buscam o seu objeto, buscam aquilo que lhes falta. Então é bastante bonita essa dimensão, né, da busca da sabedoria, bem curiosa também, inclusive. E nós fazemos essa pergunta: será que sou de fato uma pessoa apaixonada pelo conhecimento a ponto de buscá-la e enfim, né, de alguma forma dedicar meu tempo, a minha atenção ao conhecimento da verdade e ao conhecimento daquilo que é real, daquilo que existe, né? Será que realmente eu manifesto amor pelo saber através dessas ações? Muito bem. Nós damos um salto na história, já chegamos aqui quase já no século XIX, né, com Hegel, né, que descreve o passo a passo do autoconhecimento, né, como se dá o autoconhecimento. E a dimensão mais ampla do autoconhecimento, quando nós chegamos a um pleno conhecimento de nós mesmos, se dá quando nós reconhecemos o outro. Quando nós percebemos que nós não somos iguais, ou melhor, quando nós percebemos que o outro não é igual a nós. Quando nós separamos eu e o outro e reconhecemos e desejamos essa diferenciação e ao mesmo tempo reconhecemos a existência do outro e o outro nos reconhece como seres existentes, como seres diferentes de si. Porque nós vamos às teorias do desenvolvimento, citando, por exemplo, o Jean Piaget, ali no período pré-operatório, depois dos 2 anos de idade, né, a criança ela começa a fazer uma série de operações mentais e diferenciações. Ela começa, por exemplo, a perceber que aquilo que ela pensa, não pensam as outras pessoas. É muito comum nós nos relacionarmos com crianças nessa faixa etária e que nos pedem, solicitam coisas, objetos, elas querem um brinquedo, elas querem uma peça de roupa, e elas não fazem uma descrição adequada daquilo que é. Porque elas pensam que basta dizer a palavra, basta dizer aquilo que elas querem, que as pessoas ao seu redor vão entender imediatamente. Elas pedem o carrinho, elas pedem a boneca, elas pedem a camiseta, elas pedem a mamadeira, mas para qualquer pessoa, e não especificam qual objeto elas querem. Por isso, gera bastante confusão. E elas fazem isso justamente porque elas não separaram a sua consciência, o seu modo de perceber o mundo, das pessoas. Então pensam que todos estão pensando a mesma coisa ao mesmo tempo.
com o tempo, com o nosso desenvolvimento, nós vamos perceber que é importante nós especificarmos bem aquilo que queremos, né? Não basta dizer que eu quero um objeto determinado, eu preciso um objeto genérico, eu preciso dizer que objeto e determinar esse objeto para que as pessoas que me escutam, que se relacionam comigo, também possam construir mentalmente a mesma imagem e identificar aquilo que eu quero. Então, uma fase importante no desenvolvimento da cognição também para Hegel é essa capacidade de separar-nos da realidade, nos perceber e perceber a existência do outro. Isso é muito importante nas nossas relações amorosas, porque uma coisa bastante importante nas relações de amor é vencer o narcisismo. O que é o narcisismo? O amor próprio. Porque o amor, por definição, ele é um amor do outro, é um cuidado do outro. E aí, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre as relações amorosas na contemporaneidade, mas aí é um grande risco que as nossas relações amorosas se tornem como instrumentos, meios de autossatisfação, no fim das contas, e não uma entrega, o amor pelo outro. O grande modelo de amor que nós temos, né, para a grande maioria das pessoas, então culturalmente nós temos o amor das mães, que é um amor de dedicação e de entrega, né, que, enfim, com todos os problemas que esse tipo de mentalidade pode sugerir, né, inclusive problemas de cunho machista, né, e patriarcal, inclusive, mas enfim, ainda assim persiste essa aura de amor materno como um amor simbólico e significativo, justamente porque ele manifesta o amor na sua inteireza. Ele manifesta ideologicamente, ele manifesta o amor como uma dedicação ao outro, com uma abertura para o outro. Então o amor ele tem uma dimensão de intersubjetividade, de relação com o outro e de altruísmo. E ao mesmo tempo o amor tem uma dimensão de preservação da identidade, né? Porque nós não podemos nos misturar com o outro nas relações amorosas. Desse momento, nós entramos no primeiro paradoxo do amor, que o amor é um vínculo. O amor é uma relação com outra pessoa. Nesse caso que nós estamos trabalhando aqui, o amor como relação entre pessoas. Entramos no paradoxo do vínculo e identidade. Como amar outra pessoa, né? Esse é fato. E abraçar as diferenças. Nessas relações amorosas nós criamos vínculos, mas sempre tendo presente que estamos estabelecendo vínculos com outrem. Aqui é um paradoxo que nasce, insisto, do nosso desenvolvimento. Da nossa capacidade de desenvolvimento da autonomia, inclusive. Nas minhas relações amorosas, o que eu busco? Eu busco um igual a mim ou busco um diferente a mim, uma outra pessoa, né? E como preservo a minha identidade diante da diferença, A dedicação ao outro aliada também à preservação da identidade. E um outro paradoxo muito, muito importante do amor é o vínculo, né? O vínculo que custa a gente trabalhar, pensa, a gente custa trabalhar e criar esse vínculo, a confiança, a dedicação, exige tempo, exige investimento emocional, exige investimento, às vezes até material, para manutenção dos vínculos e das relações amorosas e estabelecer uma relação entre esse vínculo e a liberdade do outro. Insisto, ele está ainda unido ao que vem antes, né? É outra pessoa. A outra pessoa ela tem uma existência própria, ela tem interesses e gostos próprios, ela tem relações e amizades próprias, né? Ela tem todo um networking, né? Toda uma rede de relações completamente diferentes da minha. E como conciliar amor, vínculo com a liberdade? Aí, inegavelmente, a gente entra no grande problema, né? Que nós vamos trabalhar nas aulas sobre a morte, da perda, né? A possibilidade da perda, que ao lado do amor, né, sempre vai estar o medo de perder o objeto ou a pessoa que amamos, medo de que aquela relação se degrade e desapareça, né? E aí surge a nossa insegurança, os ciúmes também, e tudo aquilo que envolve esse tipo de situação. Ao lado do amor sempre existirá o medo.
né? Sempre existirá o medo de perder, o medo de perder a pessoa que amamos. Então esse é um outro paradoxo do amor. Primeiro paradoxo, né? O vínculo e a alteridade, né? Amar alguém diferente a mim, com gostos diferentes, projeto de vida diferente, mentalidade diferente, e outro lado também é saber que estamos amando alguém livre, né? Que portanto em algum momento pode deixar de nos amar. E nós também, obviamente, né? E isso e vira o verso, obviamente, né? Também nós nessa relação passamos pela mesma situação. Bom, fenômenos mais sérios como as relações tóxicas, como ciúmes compulsivo e criminoso, né, já entram em outra dimensão que vão além da insegurança. Não se trata de insegurança aqui, se trata de outras coisas muito mais complicadas, que é a posse do outro, relações machistas, com uma construção de masculinidade muito complicada, estabelecimento de papéis e trabalho dentro das sociedades da família também, enfim, é um problema bastante maior. Não, aqui eu quero ficar simplesmente na insegurança e no paradoxo do amor, que é o medo de perder proveniente da liberdade do outro, que é uma coisa ótima, excelente, no entanto, que nos apavora. Bom, e por último, né, para não deixar de comentar, né, uma coisa que nós vivenciamos, nós experimentamos no nosso cotidiano, é a mudança de paradigmas nas relações amorosas, justamente porque nós temos, enfim, atualmente outros valores e padrões nas relações, né? Uma, uma coisa que fica evidente, né, e que se critica muito, entre eles o sociólogo Zygmunt Bauman comenta muito sobre isso, sobre as relações líquidas e o amor líquido, como os nossos amores, nossas relações, elas são rápidas demais, elas são pouco profundas, elas não passam por algumas etapas bem importantes de amadurecimento, e elas, ao mesmo tempo que elas começam muito rapidamente, elas também terminam muito rapidamente. Como nossas relações atualmente são rápidas. É, as pessoas, assim, os mais antigos, talvez, numa situação, estavam mais predispostos a relações mais longas do que nós estaríamos, né? Algo que eu problematizo também, enfim, porque a gente não pode olhar simplesmente, acreditar que todas as configurações familiares antigas eram derivadas do amor, do vínculo das pessoas, mas enfim, né, é algo que esse sociólogo comenta, que é a rapidez das nossas relações, mas um fato bastante importante é que o que nós buscamos nas relações, hoje é patente que nós buscamos a autossatisfação nas relações, os Tinderes e outros aplicativos de encontro, as nossas relações fugazes e rápidas, sempre centradas na nossa satisfação pessoal e poucas vezes, né, na busca da felicidade alheia, da felicidade do outro, né? Bom, acho que tem muito mais o que falar sobre amor. Aqui são apenas algumas ideias, né? Comentei um pouquinho sobre o mito do andrógeno presente no livro Banquete, o amor como desejo daquilo que falta, depois o amor como uma relação de intersubjetividade, de reconhecimento do outro. Comentei também dois paradoxos do amor, amor e alteridade, e amor e liberdade. E por último falei um pouquinho sobre algumas questões contemporâneas com relação ao amor, entre as quais a busca pelo prazer e as relações rápidas. Espero que essa aula esclareça vocês, sugira outras questões também e que enriqueça a nossa formação e nosso crescimento e permita-nos amar cada vez mais aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.